Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 10 horas e 49 minutos de 3 de janeiro de 2021. Dinheiro compra tudo ou não? Aí, antes que você responda, primeiro deixar claro que as pessoas pensam muito, e a gente já fez vários programas sobre isso, que dinheiro compra aquilo que as pessoas pensaram que ele compra, né? O primeiro pensamento que vem para muita gente é esse. Mas a ideia deste programa é mais geral, é mais dinheiro compra tudo no sentido geral, né? O que ele realmente compra, né? E aí, Até amor verdadeiro? isso é a frase do Nelson, mas sim. E eu não tenho dúvida que sim, não tenho dúvida que a frase de Nelson é correta, porque amor é apego, né? Então a gente pode ter apego a uma série de coisas, incluindo principalmente dinheiro. Né? Dinheiro, Posição, não, eu segurança. acho que o dinheiro compra principalmente segurança. Eu acho que é a coisa mais importante que o dinheiro pode comprar, é segurança, porque ele realmente compra. Se você tiver lá 2, 3, 10 milhões guardados, investidos, bem guardados e bem investidos, isso significa que você não vai ter que se preocupar amanhã com correr para pagar uma conta, se virar pedir dinheiro emprestado para os amigos. Você não vai passar por problemas, por perrengues. Se você ficar doente, você tem onde se socorrer, tem que recorrer a um tratamento O melhor do que. Adnet fez, o Adnet fez a zoação com os candidatos à presidência, né? E a governador também, mas na presidência ele zombou do Amoedo, né? Fazendo a segurança de quem tem 500 milhões no banco. Sim, então, é isso. O dinheiro no banco é o principal, porque é a segurança. Eu acho que. E nisso ele compra e compra bem. Eu acho que tem que. O valor da manhã, né? O Janete teve aquele livro, O Valor da Manhã, que fala disso, né? Você prevenir, fazer. É o que se aconselha. Nós aconselhamos, eu aconselho, não sei se você aconselha, mas eu aconselho a toda pessoa, desde cedo, prever o futuro, comprar segurança. Fazer investimentos, um bom plano de previdência, sei lá, essas coisas que fazem que você tenha reservas quando precisar, principalmente porque na velhice você tende a precisar mesmo, né? Que você vai ter menos espaço depois de 70 anos e coisa e tal, para começar a empreender de novo, buscar, ganhar dinheiro e tal. Então é melhor ter uma reserva. Outra coisa que o dinheiro compra, e isso é muito importante, mais importante do que aquele assunto, porque aquele assunto às vezes pode se conseguir sem dinheiro, existem possibilidades. É claro, adapta o quanto você quer também, o tipo desejado. Né? Você vai ter que se adaptar, mas não precisa necessariamente de dinheiro para aquele assunto. Mas você precisa de dinheiro por uma posição de honra. E aí eu volto a repetir, eu gosto de repetir sempre a frase de Schopenhauer, que é: a honra é objetivamente a opinião dos outros sobre você e subjetivamente o medo que você tem dessa opinião. Então, dito isso, o medo é o respeito, né, que a gente já falou aqui. Dito isso, essa posição de honra, o seu lugar na sociedade, principalmente para o homem, mas para a mulher também, ele é importantíssimo. E o dinheiro compra isso sim. Evidentemente que é um sinal de que você tem um certo valor, porque você conseguiu aquele valor. Principalmente compra se for self-made man, ou seja, se você fez aquela riqueza, não recebeu de herança. O herdeiro não é tão bem visto quanto o cara que conquistou pelo seu próprio esforço, que saiu lá do interiorzão e tal, da infância pobre e tal, e que melhorou a condição, né? Isso vem desde o estoicismo, né? Tinha um filósofo estoico, acho que foi Sêneca, que disse que o meu patrimônio passe multiplicado a meus herdeiros. Que isso é o ideal que um homem deve buscar, né? De ter uma posição social maior, melhor, conquistada por seu esforço, por sua abnegação, por sua entrega às missões, enfim, por todas aquelas virtudes, né, que a pessoa possa ter. Depois disso, claro, aí vai vir a questão do usufruto, que não é de pequena monta. Né? Tem coisas que, por exemplo, eu quando não tive mais que trocar botijão de gás, achei aquilo uma maravilha. Né? Claro que você morar num lugar em que tenha o gás encanado, geralmente é mais caro, porque são prédios
modernos, né, são apartamentos mais... mas é muito melhor você não ter que trocar um botijão de gás, né? Porque era um horror, você estava cozinhando, acabava o gás, ou então tinha que ter um outro botijão em casa, que era o problema, aí você esquecia de reabastecer. São pequenas e grandes satisfações, eu dei uma bem pequena como exemplo, que fazem diferença na qualidade de vida. E as pesquisas demonstram, isso mundo afora, que atingir um certo grau de usufruto das coisas aumenta a sensação de felicidade. Estar privado de muitas coisas que a gente sabe que os outros têm e a gente não tem porque não tem dinheiro, causa um certo sofrimento. Então, dinheiro, aquela velha, eu gosto muito da frase, dinheiro não traz felicidade? Dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar. Né? Ou então... Era uma propaganda. Era uma propaganda. Ou então aquela outra... Papel higiênico. Mas a melhor frase sobre dinheiro é essa aqui. Dinheiro não é nada. Agora, muito dinheiro, isso já é outra coisa. Bom, olha, muito dinheiro é poder, tá? Sim. Mas quando eu falo em bastante dinheiro, eu falo uma coisa bastante modesta, que é uns 5 mil per capita já é um dinheiro que te dá bastante conforto, né? Mas não te dá poder. 5 mil reais por cabeça, né? Não dá poder para um cara. Bom, dá um poder para sexo, sim. Né? Sim. Mas não para atuar na política, vamos dizer assim. Né? Não. Muito poder, aí tu precisa de alguns milhões, e bilhões ajuda mais. Não, comprar um deputado está na faixa de uns 10 milhões no mínimo. Não. E assim, para tu ter impacto, vamos dizer assim, na história da humanidade, aí tu precisa de algumas dezenas de bilhões. Né? Então, aqui, o dinheiro vai ter funções diferentes conforme o patamar do que a gente falar de compra o quê. Né? Mas, enfim, tu já deu a abertura aqui. Eu posso ter muito dinheiro, mas eu consigo comprar o fiscal. E aí eu estou correndo muitos riscos. Quando eu estou no patamar de comprar o deputado, né, eu já estou muito mais seguro. Né? Uhum. Bom, há o risco de ser acusado de corrupção passiva, mas o segredo é também não deixar muitas provas. Né? Claro. E nesse patamar é mais fácil. E você vai ter a companhia do deputado nisso. Né? O deputado também vai procurar o mínimo de prova. Exceto se for pessoal muito novato na malandragem, aí pode ser que caiam até por se lambuzar com um pote que diziam que jamais usariam. Né? Isso aconteceu recentemente com um partido que não vamos citar as duas letras. Exatamente. Procure sempre comprar um deputado mais velho e do MDB, de preferência, né? Que é um cara já mais... Isso, MDB. O cara já é mais tranquilo. É que é uma tecnologia que tu tem que dominar. Bom, mas tem o patamar, que não vem ao nosso caso, que a gente não vai discutir isso, né? Na qual tu realmente tu transcende até a questão do Estado-nação, tu vai ter impacto global. Né? Sem querer criar teorias da conspiração, eu vou me deter mais nas relações mais comezinhas. Né? Porque a questão é, quando o dinheiro chega no patamar de poder de Estado, né, aquilo que o poder de Estado pode comprar é muito grande e pode, inclusive, manipular de maneira sutil. Né? E aí realmente começa a ficar muito confusa a noção de que estou comprando, a pessoa que está sendo comprada percebe que está sendo comprada, isso pode ficar muito obscuro. Eu vou ficar mais no patamar em que as coisas são muito mais explícitas, em que o dinheiro está sendo colocado na mesa. Não, Regis, eu só queria parar nesse ponto aí do deputado e do poder, acesso ao poder do Estado. Eu tenho uma tese, eu sempre defendo isso, eu publico no Facebook o tempo todo isso. Nesse ponto eu sou da escola liberal, de que o Estado concentra renda. Ele concentra renda justamente porque dinheiro faz dinheiro. Comprar o deputado é lucrativo. Ou tem uma frase que eu não lembro de quem é, de um americano, que diz assim:
Quando a lei determina quem vai ganhar e perder no jogo econômico, o primeiro a ser comprado é o legislador. É quem faz a lei. Pode Não, é prosseguir. toda essa questão recorrente de vamos taxar os ricos, né? Os ricos não se preocupam com isso, porque ele vai entrar no mercado de comprar exceção. Ah, vamos taxar os ricos, mas no setor não sei o que vai ter um incentivo. Nós temos mais de 300 bilhões de reais por ano de isenções fiscais no Brasil. Então, o mercado de taxar os ricos, na verdade, é um mercado de criar mercado para vender isenções fiscais. E que geralmente tem um efeito muito perverso de dificultar a concorrência. Quem quer entrar no mercado e não tem esse capital para comprar o seu deputado, o seu senador, ele vai ter que competir com empresas, às vezes, menos eficientes, mas que já conseguiram comprar o seu deputado, o seu senador, né? Então, essas barreiras, tipo, vamos taxar os ricos, vamos não sei o quê, vamos moralizar, geralmente tem um efeito oposto, né? Tem uns estudos, acho que é mais no mercado americano, que diz, olha, a carga tributária ela é bastante estável sobre a riqueza, né? Porque quando ela aumenta aqui, ela diminui ali. Quando aumenta não sei o que, de que é geral, entre aspas, começa a aumentar a quantidade de exceções, ao ponto de que, no final das contas, tende uma certa estabilidade, que se for desrespeitado, o capital, inclusive, muda de país, né? A questão da tributação é muito simples, eu acho que até debateu aqui já, que você tributa basicamente renda, propriedade e consumo. A tributação sobre o consumo é regressiva. Isso concentra a renda porque o pobre vai despender mais em consumo proporcionalmente à sua renda do que o rico. O rico investe a maior parte. E a tributação sobre o patrimônio e renda, ela é progressiva. Ou seja, ela tem um efeito, ainda que marginalmente distributivo. No Brasil, como falta investimento, falta capital, né, falta formação bruta de capital, então você acaba não taxando o investimento para não afugentá-lo ainda mais. Então você necessita e aí você tributa consumo porque é a única saída para você dar conta de um sério problema que é recorrente no mundo todo, mas no Brasil é mais agudo na história, que é o desequilíbrio fiscal. No Brasil é o zero e vezes em desequilíbrio fiscal. Então tem que tapar o buraco, e para tapar o buraco é mais fácil tributar, é mais fácil porque a arrecadação vem, a sonegação é menor também, tributar o consumo do que tributar a renda ou o patrimônio. O patrimônio é muito subtaxado no Brasil. O patrimônio é extremamente subtaxado. O que eu costumo dizer é que o pagador oficial de impostos, né, que não é o pagador real, ele na verdade é um agente privado que recolhe impostos, recolhe tributos para o Estado, mas não para ele é um custo, né? Não é uma tributação sobre o capital dele, né? Eventualmente consegue atingir o lucro, mas tende a antes ser repassado, ou seja, ou o negócio tem demanda relativamente inelástica e vai ser consumido, então eu consigo repassar os meus custos tributários, que não são, eu não estou pagando tributos, eu estou só recolhendo eles, quando para pegar realmente o lucro, aí ele já começa a inibir a demanda também, né? E aí diminuir a demanda, porque o preço aumentou, pegar a margem de lucro, aí é uma operação muito mais complexa e muito mais perigosa. Perigosa no sentido de inibir a atividade, né? Então, essa armadilha tributária, ela é praticamente insolúvel, né? É insolúvel. Ela é insolúvel. Do ponto de vista da gestão da sociedade, é mais eficiente você tributar o consumo. Eu diria que é até mais justo. Do ponto de vista... O consumo? Consumo, sim. É justo? É. Ou é só inevitável? Não, não é só inevitável. Eu acho que ele é mais. Essa é a ideia do imposto único, né? Uma CPMF, uma coisa assim. Bom, você tributa geral, pronto, acabou. Quem consumir mais vai pagar mais, quem consumir menos vai pagar menos, e aquilo dilui, né? Você dilui o problema. É que
Porque o problema de tributar a renda... Quem consome mais proporcionalmente da sua renda é o pobre. Eu sei disso, eu disse aqui que é regressivo, que é concentrador de renda, não tenho dúvida disso. Mas se você tributar o investimento, se eu fosse presidente plenipotenciário, meu ideal seria botar lá, ter um estado que fosse super eficiente, que com 15% de imposto de renda, seja pessoa jurídica, seja física, eu conseguisse sustentar a máquina do estado inteiro. Mas eu não vou conseguir isso. Não com as demandas que existem hoje em relação ao Estado, por mais eficiente que eu seja. Então, se eu passar muito de 15%, 20%, isso é uma realidade global, eu vou ter fuga de investimento. E se eu tiver fuga de investimento, eu vou ter perda de produtividade, o país vai ficar cada vez mais pobre. Então, eu vou estagnar o crescimento econômico, como tem acontecido em vários lugares que tributam muito a renda e o patrimônio. Então, afugentar o investidor não é uma boa. Você tem que realmente ter uma moderação nisso. E aí você vai, inevitavelmente, por conta das demandas, por melhor que seja a gestão, existe uma demanda muito grande que o Estado forneça a melhor educação para todos, que forneça a melhor saúde para todos, que ele forneça a melhor infraestrutura para todos, ainda que de maneira indireta, com concessões e tal, que também é um tributo indireto. Se você pedagia uma estrada por privatização, é um tributo indireto, é um tributo sobre consumo. Claro, ele é um pouco menos regressivo porque você está tributando principalmente o automóvel. Eu até tinha ideia, já defendi isso e me xingaram de todo jeito, que eu disse que o automóvel devia pagar mais do que o caminhão. Porque o caminhão ele está trabalhando, o automóvel está passeando. Nem sempre, né? Nem sempre, mas na maior parte das vezes, né, você vai ter o automóvel passeando. Então, quem passeia, paga. Quem está trabalhando não vai onerar os custos da cadeia que resolvem em competitividade. Por exemplo, eu acho que um caminhão que esteja levando um contêiner que vai ser exportado, você está exportando imposto se cobrar o pedágio dele. Você já tem uma desoneração nessa cadeia, o mundo inteiro tem essa desoneração, mas você tem que cuidar que a cadeia não seja onerada pelos custos fixos. Bom, isso é um fato, mas o tema do negócio é o dinheiro compra tudo. Então, claro que a gente já chegou à conclusão de que comprar deputados faz parte dessa máxima de que quando a lei intervém demais, e aí é o grande problema, quando a lei determina mais quem vai ganhar e quem vai perder, e aí vale para as isenções, vale para tudo, né? Vale para os monopólios, para as isenções, para quem está habilitado a concorrer. Só pode concorrer aqui nessa área quem tiver isso, isso e aquilo, quem tiver X de capital, quem tiver essas e essas garantias a oferecer. Enfim, as milhares de leis que existem para dizer fulano pode ganhar dinheiro aqui, o ciclano não pode ganhar dinheiro aqui. Então, essas leis, sim, elas vêm diretamente da compra do deputado e é um poder que ter dinheiro de véspera faz com que você já tenha essa chance de ganhar mais desse dinheiro. O conluio com o Estado, esse compadrio que se estende nas relações. E não adianta lei nenhuma proibir. A lei não pode mais pessoa jurídica fazer doação, você pode fazer doação até. Isso é uma contabilidade para inglês ver, para o TSE ver. A gente sabe que essas coisas não funcionam assim na prática, até porque essa compra não se dá só em períodos eleitorais, ela se dá fora de períodos eleitorais, né, no transcorrer da vida. Que é também uma cultura corrupta que a gente tem no Brasil desde do eleitor. Né? O eleitor já pede o político corrupto ao pedir algo pelo voto. Né? Ao pedir, solicitar algo pelo voto, solicitar um benefício material, o dinheiro ou um benefício material, ele está alimentando um sistema corrupto desde a sua base. Tá, isso é uma coisa. Agora, dinheiro compra tudo, beleza. Tá. Mas vai ter um limite para isso, porque há um limite que a sociedade pode suportar dessa desigualdade. Eles vão ter a Revolução Gloriosa, por exemplo, na Inglaterra, né, que foi uma rebelião popular praticamente, né, uma rebelião, claro, de pequenos empreendedores principalmente, mas com grande apelo popular, contra esses benefícios todos, contra essa compra generalizada do poder.
contra esse uso do dinheiro para comprar poder e mais dinheiro. Comprar poder para ganhar mais dinheiro. No fundo está o dinheiro aí, o poder do dinheiro. Tá? Como distribuí-lo e tal é uma outra questão. Acho que a gente até teria que fazer um programa sobre distribuição de renda. Seria interessante. Mas a Revolução Gloriosa eu conhecia mais como uma revolta burguesa contra mais um rei católico, né? Não, mas era contra os monopólios, as leis que davam monopólios a certos comerciantes no caminho da Índia, por exemplo, e tal. A série de isenções e monopólios que tinham sido comprados do governo real, que era mais efetivo na época, o parlamento não tinha tantos poderes assim, como tem hoje, mas era contra isso, era também contra desses burgueses, da pequena burguesia, da burguesia ascendente. Né? Por que o nobre e tal tem a concessão exclusiva do comércio daqui e dali? A Inglaterra tinha muitos monopólios. Né? Então a quebra desses monopólios também está em jogo na questão da Revolução Gloriosa, por isso que ela é considerada um marco dos liberais. Né? Os liberais, a Semoglu também tem ela como um marco de colocar a igualdade entre os homens e tal. Bom, mas será que eles perceberam dessa maneira a Revolução Gloriosa na época? Não sei, aí eu teria que pesquisar mais. Porque a Guerra Civil, claramente, eles não perceberam como uma questão da burguesia, eles perceberam como uma questão religiosa. Bom, certamente tinha elemento envolvido. Mas a maneira como recebia a Revolução Gloriosa de Acemoglu e outros teóricos do liberalismo é contra essa quebra de monopólios, contra essa concentração, com essa exclusão da maioria do jogo econômico em que você pode ganhar muito dinheiro. Porque as pessoas terem a ambição de ganhar dinheiro é absolutamente saudável. O dinheiro não tem nada de condenável. Nem no Evangelho, no fundo, o dinheiro não é condenado. Porque a parábola dos talentos é uma clara, no Evangelho, é uma ordem divina. Ganhe dinheiro que eu ouvi e multiplique seu dinheiro. Na Igreja Católica, né? Mas os católicos parece que dão maior ênfase à conversa lá do camelo. É verdade, mas veja bem, dão mais ênfase ao camelo. Mas isso é uma questão de apego. Tá? Tá ligado ao apego. Mas a parábola dos talentos é multiplique o dinheiro que você recebeu. Pronto. É simples assim. Nem que seja por usura. Porque diz, eu apliquei e teve juros. Muito bem. Você escolheu o risco. Fez bem. Certo? E eu até tenho uma interpretação sobre isso. Tem uns quadros aqui no canal, tem uns quadros sobre isso. Né? Tem textos sobre isso. Não, tu já disse que é a tua política de herança, vamos dizer assim, né? Também é. Ter mais a quem se mostrou mais capaz de multiplicar. E não ao coitadinho que precisa mais. Exatamente. E a parábola dos talentos é exatamente isso. Você mostrou a abnegação, esforço, competência, foi lá, fez o dinheiro trabalhar, como se diz, né? Botou o dinheiro a trabalhar, você tem minha aprovação. Você não simplesmente guardou, ele condena o cara que guarda embaixo da terra e não multiplica, né? Deixa lá parado. O cara que pegou ouro e botou lá, tem uma barra de ouro em casa, agora não vou fazer mais nada. Né? Deixa lá. Mas o reino dos céus, ele é difícil para quem tem muito dinheiro, porque o poder corrompe. E o dinheiro é poder também. Mas não é uma condenação absoluta. Não vejo como condenação absoluta. É que a parábola do camelo, aí se diz que camelo era um fio de linha, aí começam a tentar dar uma... Não é, entenda, existe... Não. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino. O Evangelho ele tem um sentido de urgência. Tá? Porque essa vida está para acabar. E esse sentido de urgência ele é devido porque, na verdade, ainda que o juízo final vá demorar, e a gente já sabe que ele não chegou... Mas eles achavam que não ia demorar. Não, mas há uma necessidade dessa pregação de que não vai demorar, porque se você disser assim, olha, o juízo final é daqui a 3.000 anos, o cara vai dizer, bom, não é para mim. E eu conheço. Não vou fazer nada, não vou me converter, não vou me ajudar os pobres, não vou fazer nada. 3.000 anos,
Deixa eu curtir minha vida aqui, claro. Então você tem que dar esse sentido de urgência. Havia necessidade. Bom, eu escrevi o Evangelho segundo a Filosofia, você sabe, né? Está publicado, editora Record, aí, faço propaganda. E lá eu explico isso em detalhes. Procurei uma análise filosófica, epistemológica, digamos assim. Assim, fazendo parênteses, eu estou vendo um Não canal que é Professor Responde. Hermenêutica. É um... Hã? Fiz uma análise hermenêutica da questão. E ele fala da origem de diversas seitas ou religiões católicas, né? E aí eu notei o peso da questão do fim estar próximo nas religiões cristãs recentes, vamos dizer assim. Né? Sim, sim. A católica meio que se esqueceu dessa urgência. Não, os calvinistas tradicionais também se esqueceram. Né? Quando é que vem o juízo final? Não, não me atrapalhe a programação das minhas próximas férias. Deixa eu... O juízo final, existe o milenarismo na história da igreja, né? E o milenarismo, claro que ele atrai mais os pobres, né? Porque, bom, o cara que está bem de vida, ele não quer milenarismo, ele não quer o fim próximo. Ele tá bom. Assim como tá, não tá ruim. Mas basicamente eu queria voltar para a questão do dinheiro. Então o dinheiro não é eu não acho que o dinheiro ele não é uma questão moral. Ele é amoral. O dinheiro em si é uma ferramenta de valoração das coisas e de facilitar as trocas. Como dizia o dinheiro expressa valor. Exatamente. Mas, então, o dinheiro compra tudo, não de qualquer um. Né? Claro, se tu puder armar com o dinheiro o sistema de punição também, aí também fica mais fácil de comprar mais coisas. E ainda assim, não de qualquer um. Porque o exemplo, voltando aqui ao cristianismo, né? Os cristãos primitivos estavam dispostos a serem sacrificados. Né? Isso era meio difícil de entender. Era tão estranho para os romanos que eles acabaram aderindo. Né? Então, o valor... Tem uma expressão que é assim, o que tem preço não tem valor e o que tem valor não tem preço. O que significa? Aqueles valores profundos, né, não estão à venda. Né? E aquilo que está à venda não fecha com os valores. Eu não concordo com essa expressão, literalmente, mas como é que se diz? Ela é meio carola, né? Como aforismo, acho válido. Né? Ele apresenta uma intuição interessante sobre a questão. Mas aí, o maniqueísmo oposto que esse aforismo propõe também está errado, né? Porque o dinheiro muitas vezes pode ser utilizado para reforçar valores legítimos, valores profundos, né? Ele vem daí, na verdade. Ele vem daí. E a própria ideia de cada um buscar os seus interesses é, para mim, um valor muito importante, que é o valor da liberdade de escolha e de empresa. Só que, como a vida é sempre complexa, né? Quando há uma diferença muito grande de poder, a liberdade também é bem diferente, né? Sexual, empresarial, política. Né? Então, por isso que no início, eu fiz questão de caracterizar esses patamares diferentes de poder, né? O poder contra as necessidades básicas, né? O poder de ter, digamos assim, proeminência e o poder de ter realmente capacidade de dominar politicamente. Né? Então vamos pegar história recente, né? Que vamos chafurdar na lama da história recente. Aparentemente o dinheiro em excesso, né,
no Brasil, não conseguiu comprar o que pretendia, né? Alguma coisa muito errada deu com o governo do PT, né, que teve uma quantidade absurda de recursos econômicos para os padrões brasileiros à disposição dela, comprou muitos deputados, né, o se não mensalão, o de vez em quandão, né, e ainda assim conseguiu pôr tudo a perder. E aí me vem a metáfora final, com a qual concluo pelo menos essa parte, né? Pega os times de futebol, né? É muito engraçado que sempre ele tem um ciclo de grande desenvolvimento, tem muito dinheiro, compra jogadores muito bons e isso, por alguma razão complexa, dá para trás e aquele time que era o dominante, ele não se torna hegemônico. Por alguma razão, há uma limitação cíclica que impede a hegemonia de um time de futebol sobre os outros. E na economia parece que as famílias que chegam ao poder, né, elas não ficam lá para sempre. Né? O pessoal fala aqui dos Roberto Marinho, tem várias teorias da conspiração contra os donos de empresas de comunicação, né? Mas eu não vejo tanto poder assim. Eu vejo até uma tentativa de estar sempre surfando o poder, mas sem realmente conseguir determiná-lo com tanta segurança. Uhum. E aí, na questão do poder, quando chega nesse patamar, quando passa ali dos 5, 10, 15, 20 mil, começa a discutir os milhões, parece que a competição é bastante grande. Assim, se tu consegue passar da barreira de entrar naquele mercado, vamos dizer assim, tu passa a viver dentro de uma competição na qual a inovação e a coragem parece que pesa mais do que a segurança. Acomodação e tal, aquela coisa. Sobre os valores, eu digo o seguinte, eu tenho uma frase minha que o maior patrimônio de um indivíduo é a sua reputação. Isso é cada vez mais válido para ganhar dinheiro, para ter uma renda, né? Sua reputação que ganha uma renda. E o maior patrimônio de um povo são seus valores. Aí, valores morais. Tá? Porque o valor moral, ele vai melhorar a produtividade, ele vai melhorar a renda, principalmente o valor moral e aí Tabellini tem essa análise que mostra, né? Esse pesquisador italiano, sociólogo italiano, que ele mostra que é uma relação direta entre riqueza, entre um país que ficou rico, uma sociedade que ficou rica, e uma sociedade que adquiriu como valor moral que a ética que você tem com a sua família, você tem que ter publicamente, a ética pública. Você tem que ter valores morais que valham para todos, tá? Independentemente da condição financeira, independentemente de onde eles moram, de qual aí vem o étnico, vem o fenotípico, enfim. Ter respeito pelo outro, né? Pelo outro, seja ele familiar ou não. E que aqueles povos que têm uma ética muito de família, uma ética dentro de casa e outra fora, uma moral dentro de casa e outra fora, eles têm mais dificuldade em se tornar sociedades ricas, sociedades prósperas. Né? Então, valores são muito importantes, sem dúvida nenhuma. Não será sem valores morais. Quer dizer, uma sociedade sem quer dizer, não existe, né, nenhuma sociedade sem valor moral nenhum, né? Sempre há uma moral, por mais que ela nos pareça imoral a nós, que não olhamos de fora. Né? Mas bons valores morais, há valores morais que fazem com que a sociedade prospere e há valores morais que fazem com que a sociedade se desagregue. Ainda porque lá se foi o multiculturalismo, né? Sim. Tá, mas não, aí tem interculturalidade vezes multiculturalismo, que são outros conceitos também. Mas algum cosmopolitismo você tem que ter, senão também. Eu nunca vi uma sociedade rica que não fosse cosmopolita. Quer dizer, o Japão é uma exceção, talvez. O Japão não é cosmopolita. Embora. Eles não estão estagnados há tempo demais também. Não, mas e eles ficaram ricos não. Com um certo cosmopolitismo, ainda que não admitindo a imigração,
de não japoneses, de não descendentes, ainda que xenófobos, eles, até por imposição do nosso general MacArthur, né, por imposição dos americanos, eles vão se dar um certo cosmopolitismo nos anos pós-guerra, né? E vão ser obrigados a isso ao criar suas grandes corporações, suas grandes empresas que vão vender para o mundo inteiro, que vão criar produtos de referência. Esses produtos de referência tinham que respeitar os valores, os gostos, as preferências do resto do mundo. Então, eles se obrigaram a ter uma certa empatia pelo resto do mundo, ainda que fingida, né? Ainda que sem tirar a xenofobia própria deles, né? O particularismo. Tribalismo não é racismo, né? Também tem isso. Tribalismo não é necessariamente racismo. Sim. Não necessariamente. Você pode Desde que não seja católico. Bom, é outra discussão. Eu tô pegando no pé da parcialidade, né? Tá, mas de qualquer maneira, sim, parcial sempre seremos, né? A moral não, sempre é a parcial. parcialidade dos multiculturais que defendem qualquer cultura, atroz que seja. Não, claro que não. Claro que não. A cristã ocidental católica. Existem valores melhores e valores piores. O que é um valor melhor? É o valor que vai trazer uma sociedade mais próxima, mais harmônica, menos conflituosa, em que as pessoas tenham não que a gente tenha que ter como objetivo a felicidade das pessoas, mas a gente sabe que sociedades mais prósperas são sociedades mais harmônicas e mais felizes. São sociedades que evitam milenarismos. Evitar milenarismo já é uma boa. Porque a revolução é uma forma de milenarismo. A revolução violenta. Ainda que seus líderes não tenham um projeto milenarista que não seja de simples tomada de poder. Os líderes de uma revolução, eles querem tomar o poder para si. É uma reação aristocrática, como a gente fala, né? Eu quero, pelos meus méritos, ser o dono de tudo, mandar em tudo, ter poder pelo meu domínio de sedução sobre as massas. Ou sobre a parte da massa que vai fazer a revolução, que vai tomar o poder comigo. Mas as massas, elas partem de uma perspectiva de milenarista. Quer dizer, elas estão sofrendo com esse sistema e elas querem uma transformação brutal para que, de uma hora para outra, tudo se inverta as posições. Uma sociedade mais próspera, isso vai ser mais difícil fazer isso, porque você vai encontrar menos pessoas dispostas a arriscar o que conquistaram. E então, até a acomodação, você falava da acomodação das pessoas, de que atinge um determinado patamar e se acomoda, e aí vai ser superado por aquele que inova, até a acomodação é uma coisa mais ou menos boa. Então, aquele cara que chegou lá, seus 5 mil de renda per capita, que você disse, e conseguir um nível de consumo e de usufruto interessante para ele, ele vai ter uma certa felicidade. As pesquisas mostram isso. Que você atingir um determinado patamar de usufruto e de opções e de escolhas, porque dinheiro também compra escolhas, compra o poder de escolha. Se você não tem dinheiro, você não tem escolha. Você tem que aceitar o que qualquer um que tenha um pouco de dinheiro para lhe dar para a sua sobrevivência, lhe demandar. A partir de um determinado patamar de renda, você já tem escolhas. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. São caminhos que eu tenho. Eu posso passar as férias em tal lugar. Enfim. Eu estava rindo pensando que as diaristas, às vezes, não vão ao trabalho porque ela pode. Não vou hoje. É uma escolha. Ela ganhou dinheiro lá atrás para... o suficiente para fazer essa esnobação. Para fazer escolha. É legítimo escolher. Qualquer que seja a escolha. Ainda que seja... Aqui tem um problema aqui, Aurélio. A acomodação. As pretensões, às vezes, são muito diferentes. Sim. Né? Então, tem tipo de trabalhor que se avisa. Nada é mais desigual. Diz assim, não paga adiantado que ele some. No Brasil isso é muito comum. Que é um problema, é a falta de um valor moral aí. Que muito nos custa economicamente. Que muito nos custa. Porque ele vai te dar o calote. E é atávico. Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai fazer o serviço. Mas ele vai sumir porque ele vai pegar uma ressaca. Né? O consumo dele é muito imediato. E a perspectiva dele não é de te sacanear, é que ele simplesmente não consegue lidar com muito dinheiro na mão. Né?
isso é uma cultura que precisa ser educada, as pessoas precisam aprender a pegar o valor do amanhã e não gastar todo, mas é difícil das pessoas fazerem isso. Mas o primeiro passo é ter dinheiro sobrando, ter muitas ressacas, torcer para não morrer e não virar alcoólatra, e começar a pensar em dizer, não posso gastar do dinheiro. E isso é tão difícil, né? Tem muita gente que ganha mais de 20 mil por mês e não consegue fazer diferente. Bom, só que ele não vai torrar tudo em bebida e comida. Ele vai fazer dívidas. Eu queria muito... Isso leva a uma coisa também que é o fatalismo, né? Mas dívidas de consumo, não dívidas de investimento. O cara ganha salário mínimo, tá? E ele tem uma atitude fatalista. Isso não é para mim, nunca vou passar disso, nunca vou ter dinheiro, não adianta. E ele acaba consumindo tudo, ainda fazendo uma dívidazinha no cartão de crédito e tal, porque ele, nunca vou conseguir. Eu tenho um exemplo, eu gosto muito de repetir esse exemplo. Quando eu entrei no serviço público como concursado, eu conheci uma senhora, já estava nos seus 30 e tantos, já tinha filhos, aqueles filhos que o pai abandonou e ficaram com ela. E ela trabalhava como faxineira, como empregada de limpeza, né? De uma empresa terceirizada. Tá? E ela morava numa das favelas aqui da Grande Salvador. E aí o que ela fez? Ela tinha um barraco na favela. Isso ela tinha. E era uma época em que havia muita falta de habitação aqui na RMS. E ela aproveitou para fazer o seguinte, ela economizava até o talo. Ela fazia economias assim brutais. Ela comia feijão e arroz com os filhos, assim, total. Ela economizava cada centavo. Cada centavo. Ela fazia uma austeridade brutal. E o salário mínimo na época era menor, em termos reais, do que é hoje. Ela conseguiu fazer um puxadinho. Aquelas alturas que eu conheci, ela já tinha feito 2 puxadinhos para fazer um quarto nos fundos, porque o terreno era mais ou menos. E ele alugava. Então, aquelas alturas que eu conheci ela já ganhava quase o dobro, quase o mesmo que a renda dela do puxadinho. Eu não acompanhei a vida dela depois disso. Mas se ela continuou com o mesmo fervor, daqui a pouco ela tinha umas 20 casas de aluguel. Daqui a pouco ela já tinha um patrimônio considerável, ela não precisava nem mais ser empregada se não quisesse. Então, se você não tiver uma atitude fatalista, você pode com pouco começar a construir. E muitos vão ter essa história para contar, muitos empreendedores, muita gente que ficou rica começou assim. Começou lá embaixo. Eu sempre dou o seguinte exemplo oposto, que é a prova de que as pessoas poderiam economizar é que elas se endividam. Consegue entender meu raciocínio? Sim. Ou seja, o fato de que o cara gasta mais do que ganha e acaba pagando o empréstimo, e caro muitas vezes, caríssimo. É prova de que ele, depois que ele se endividou, ele está ganhando menos do que ele ganhava antes, porque uma parte importante da renda dele ele não tem mais disponível, ele tem que usar para pagar a dívida, né? E chega um ponto que, se não é um condenado a superendividamento e quebra de pessoa física, insolvência de pessoa física, ele vai estar tendo disponível por meses, anos, talvez pela vida toda, uma renda menor do que o que ele ganha, porque ele tem juros terríveis em cima dele. O que ele poderia estar economizando, o que ele poderia estar economizando. Já tem uma tese, né, de que as igrejas pentecostais melhoraram a vida dos pobres porque elas ensinaram a reservar 10% da renda para pagar o dízimo. Sim. E eu concordo, é uma tese muito boa. Que funciona melhor do que a questão de, não, tu tem que guardar dinheiro, é importante, né? Mas a pessoa também tem que pensar que ela tem que fazer dinheiro, né? E eu acho que a ideia das igrejas pentecostais é essa: olha, dá o dinheiro aqui para a igreja, que a igreja vai te ajudar, Deus vai te ajudar a encontrar trabalho melhor. Isso é um problema grave também, de que a pessoa se acostuma com a ideia de que a inflação não aumentou o meu salário. Esse exemplo que tu deu, ela criou um negócio, basicamente. Ela explorou um nicho.
Basicamente é o seguinte, vamos supor, numa comunidade, tá? É o valor da prudência, os valores, né, que a gente estava falando dos valores. Numa comunidade pobre, tem 10 casas habitadas por pentecostais que seguem, tem que seguir também, não adianta ter pentecostal que não segue. Sim, eu conheci Mormon que morreu de cirrose. Né? Tá. E 10 caras que são festeiros, mulherengos enfim, que não. Temos que viver hoje. Aquela velha frase, aquela falácia terrível, viver como se fosse o último dia. A pior coisa que você possa fazer na vida é viver. Se não houvesse amanhã. Se não houvesse amanhã. Daqui a 10 anos, é evidente que qualquer pessoa vai constatar, aquele evangélico vai estar, aquele pentecostal vai estar em muito melhor condição de vida, vai poder fazer muito mais escolhas, vai poder até dar uma festa de casamento para a filha, que é uma coisa que vai ter casamento na igreja tradicional, né? E se sentir muito bem com isso. Né? Enquanto aquele festeiro lá vai estar condenado a não ter escolhas, porque ele vai chegar aos 40 anos e vai ser o seguinte, ou você vive de Bolsa Família, ou você vai trabalhar para quem tiver a caridade de lhe dar um emprego de salário mínimo e lhe mandar fazer o que mandar fazer, você vai ter que fazer. E pronto, acabou. Não tem muito para onde correr. Isso se ele não tiver devendo de pensão para filho, se não tiver... aquele negócio, filho avulso, né? Enfim, todas as agruras que uma vida de festa, como se não houvesse amanhã, trazem no futuro. Então, claro que... Porque há amanhã. Trazem no futuro, porque há amanhã. Existe amanhã. Se não existir amanhã, morra logo, né? Então, para não existir amanhã. Se não queres que exista amanhã, então, você está fazendo o quê aqui? Fazendo aqui no planeta, está habitando o planeta para quê? Então, essas coisas. E essa questão você falou aí do endividado, existe uma diferença clara entre preciso de... Eu criei essa diferença para o didático, para livro paradidático. Preciso de ou necessito de? Eu sei que são sinônimos, mas eu posso tirar na linguagem popular, eu posso transformar em não sinônimos. Porque a pessoa diz assim, eu preciso de um celular. Por que você precisa de um celular? Porque meu amigo tem. Isso não é precisar. Eu necessito de um prato de comida porque eu estou com fome. Aí você necessita. Não, fome também não é um bom sinal. Não, mas necessitar de algo. Fome não é um guia seguro, porque a gente tem mais fome do que a gente precisa comer. Não, eu sei que fome não é. Mas vamos lá. Eu necessito de um teto para viver. Eu não tenho um teto, não tenho um telhado. Também não preciso. Tá bom. Meu Deus. Necessito do celular porque eu quero conseguir um emprego aí de entregador do Uber e eu preciso do celular, senão não dão o emprego de empregador do Uber. Aí você realmente necessita do celular. Aí talvez até caia para comprar o celular na prestação. Porque, necessito para. Necessito porque aquilo vai ser uma fonte de rendimento, por exemplo. Aí você não tem o que questionar. O cara está sem emprego e a única possibilidade que ele tem é ser entregador do Uber. Ele sabe fazer isso, ele tem até uma bicicleta lá, que ele ganhou da mãe e tal, tá lá, beleza. Mas ele precisa de um celular, ele não tem o smartphone. Porque sem o celular o Uber não trabalha com ele tem que olhar os pedidos lá. Né? Aí ele realmente está necessitando, ele não precisa dele. Agora, se ele precisa do celular só porque o vizinho tem e ele não necessita daquilo para o trabalho dele, para nada, então há uma diferença eu crio uma diferença entre precisar e necessitar. Então, se você precisa de algo e não necessita daquele algo, só tenha esse precisar quando você juntou o dinheiro suficiente para pagar à vista. Não faça dívida. Não, pode fazer dívida, não tem problema com isso. Mas saiba que você vai comprar um e pagar dois, né? Não, eu particularmente não faço dívida. Né? Eu também não. Mas o que eu penso? Há situações em que a oportunidade justifica o juro. Pronto. Ou não juro. E no início da vida também... Sim. Pode-se dizer, vale mais a pena alugar. Olha... não, isso sim. Também, eventualmente, vale a pena fazer uma dívida, um juro baixo, né? Não, mas vale... Juros, às vezes, mas o aluguel em si não é ruim, né? O setor imobiliário... Sim, pode ser que o aluguel seja uma opção. Há uma falsa noção
de que o aluguel é uma coisa ruim. Ele não é necessariamente ruim. Se você souber reservar o dinheiro do aluguel, ele não é uma coisa. E investir em outra coisa, né? Pode ser interessante. Claro, não vai comprar um carro. Aí sim, né? Poxa, se você puder. Depende Depende do que você que... vai usar o carro. Mas numa situação de necessidade, de um salário muito baixo, não é a primeira coisa, a primeira escolha a ser feita, né? Ter o carro para efeito de lazer, simplesmente lazer, ou de status, né? Status pode ser um investimento em rede, né? Depende do que Fazer você os vive. contatos. Se você viver de networking, sim. Né? Agora, se você trabalha numa fábrica, pode não ser tão importante assim. Se tu vai continuar trabalhando na fábrica, pode não ser tão importante. Enfim, isso tudo é muito complexo, né? Exato. Aquilo que pode ser uma ostentação vazia de um, pode ser uma ostentação inteligente de outro. Bom, mas voltemos ao tema. Então, eu não tenho nenhum preconceito com formas relativamente criativas de utilizar o poder econômico. Né? E acho que o endividamento pode valer, inclusive, para pagar menos imposto, né? Conforme a regra da contagem patrimonial, tu pode fazer um balanço, tem que ficar 0 a 0. E a RPJ... Quanto é que tem? Não tem nada. Qual é o teu patrimônio? 0. E isso é mais comum entre o bilionário do que o remediado, né? O jogo contábil. É um jogo contábil, né? Isso. O fluxo, né? O fluxo do cara é gigante, mas o patrimônio líquido dele pode ser próximo de 0, ou pode ser menor do que um cara de classe média baixa. Isso é até objeto de piadas que tem fundamento contábil correto. Mas o que eu acho interessante é quando chega no patamar dos bilhões, isso estranhamente é mais importante do que no patamar dos milhares ou dos milhões. Então, os bilionários que são famosos, né, essas fortunas muitas vezes são muito diferentes. Então, um bilionário como o Bill Gates, ele tem menos bilhões do que o Bezos, por exemplo, né? Mas é mais dinheiro dele do que o Bezos é dinheiro dele. Se o Bezos sai da Amazon, né, aquele valor pode virar pó. É tipo, apesar de ser um negócio grande, fantástico, eu sou fã da Amazon, né? Tem o Kindle. Esse dinheiro também, vamos deixar claro, as pessoas, até aquela Oxfam que faz a conta, tantos por cento da população que tem 50% do dinheiro do mundo. Não tem, isso é marcação a mercado, isso não é dinheiro. Não, eu dou uma outra exemplo. Marcação a mercado não é dinheiro. Isso é voto. Esses bilhões são fluidos. Essas pessoas dão a impressão de que vão gerar mais e mais riqueza. As pessoas, então, compram as ações dessas empresas. É marcação a mercado. Se esse cara morre e começa a fazer erros muito crassos, esses 100 bilhões viram milhões. Porque, em questão de meses ou anos. Há empresas que estão em decadência há décadas, como a IBM, né, e ainda valem bilhões. Mas porque a IBM também não é uma pessoa, não é uma cara. Agora, se o Musk, se eu falei agora há pouco, o careca da Amazon, como é que é? O Bezos. Bezos, né? Se eles morrem, ou eles começam a fazer muita bobagem, esses bilhões somem. Claro. E outra questão, né? A desigualdade não deve ser medida pela marcação a mercado, pelo patrimônio. A desigualdade tem que ser medida pelo usufruto. Quanto é que você gasta por mês em usufruto? Porque o que vai além. Tem bilhões, ele não tem bilhões em casas. Exatamente. Não, e não tem bilhões. Ele não tem bilhões em almoço e janta. Ele tem marcação a mercado especulativo, na verdade. Em grande parte especulativo. Claro. Patrimônio financeiro. É o patrimônio financeiro, exatamente. Patrimônio marcado a mercado. Que varia todos os dias, né? Porque todo dia que abre o pregão, todo dia que tem pregão, ele vai ter uma variação da riqueza dele. Então, ele não vai conseguir gastar 10 bilhões, mas ele pode perder 10 bilhões porque o pessoal fica desconfiado. Fulano perdeu 5 bilhões na queda da bolsa. Ele não perdeu 5 bilhões. O patrimônio dele marcado a mercado
percentual. A cotação, o voto de confiança caiu. Exatamente. O que vale é o usufruto, realmente, né? Quanto ele gasta real para usufruir coisas, né? Porque o que vai além do usufruto é, como você mesmo disse, é geração de riqueza, é formação bruta de capital fixo. Formação bruta de então, capital. ele não está tirando dinheiro de mim, na verdade, ele está investindo dinheiro para mim. Exatamente. Com esses bilhões. Eu não estou ficando mais pobre. O que dá razão à parábola dos talentos do Evangelho. Ou seja, invista o dinheiro. Né? Porque onde estiver teu tesouro, estará seu coração. Então, se eu compro ações, o meu coração está junto ao outro, que eu confiei nele. Eu não confio só em mim mesmo, eu confio em outra pessoa. Onde está... E quando o governo lança trilhões de dólares? Bom, aí é uma outra discussão que a gente tem que fazer outro programa. É uma outra discussão. Porque é o valor fiduciário do dinheiro, né? O dinheiro enquanto a origem fiduciária do dinheiro. Como são os bancos centrais do mundo, os governos, em última análise, Banco Central é governo. Ainda que tenha autonomia, é governo. Quando os estados, né? É Estado. Quando o Estado monopoliza o fiduciário, hoje não monopoliza mais, que tem o Bitcoin, e sempre teve o ouro. O ouro sempre foi uma saída a esse monopólio, né, do fiduciário. E ele próprio gera seu fiduciário, né, que eu recebo em ouro. Padrão ouro. Então, quando o Estado parte do fiduciário, claro que eu acho legítimo, tem uma crítica liberal muito a esse negócio da emissão de moeda, mas, primeiro, isso acaba sendo distributivo. Né? Porque quando você tem o excesso, chamado excesso de liquidez, né? O excesso de ativos, o excesso de valoração de ativos, ele faz com que as oportunidades, principalmente para os bilionários, de ganhar dinheiro, de remunerar aquele dinheiro acumulado, sejam cada vez mais estreitas a ponto de ser negativo. Na zona do euro, por exemplo, é negativo. O valor do título emitido, geralmente, a remuneração é menor do que a inflação. Então, isso é, na verdade, um jubileu. Os judeus chamavam no ano de jubileu, no Antigo Testamento. A partir de um determinado ano, você tinha que perdoar todas as dívidas. Para quê? Para o jogo recomeçar. Então, como hoje seria muito catastrófico você recomeçar o jogo, teria um comprometimento fiduciário muito grande, você, em vez disso, você aumenta as emissões de moeda, para que isso gere um excesso de liquidez que vai gerar um retorno negativo do investimento simplesmente em dinheiro, simplesmente em empréstimo, coisa assim, ou então vai expor ao risco, comprar ações tem risco, pode dar um rendimento maior, porque você tem um dividendo, mas tem risco nisso, e na média e na soma vai se perder um pouquinho aí, isso acaba sendo um jubileu, que é necessário, né? Porque é aquela coisa, se você tem lá, vamos supor, uma comunidade de 20 pessoas, de 20 famílias. 10 delas são acumulativas, elas acumulam, elas produzem, as outras 10 são só consumidores, basicamente. Produzem muito pouco, agregam muito pouco valor. Vai ter um momento que aquelas 10 famílias que só produzem precisam daqueles 10 como consumidores, e se eles secarem a fonte completamente, eles não vão ter, eles vão acabar emprestando dinheiro, mesmo os caras sendo inadimplentes e tal. É aquela história, eu empresto dinheiro para inadimplente, o banco acaba prestando. Porque, eu tenho que fazer o jogo voltar a ser jogado, senão não tem como acumular. O acúmulo tem um limite também, há um ponto de equilíbrio nisso. Né? Enfim, o que nós temos que manter valores, né? Valores são importantes, quer dizer, saber que existe amanhã e fazer com que as pessoas produzam, e vai afetar a produtividade, que vai determinar. A produtividade geral dos fatores é totalmente determinante da prosperidade de uma sociedade. É 100% determinante. Tá? Pronto. Então, os valores morais têm influência direta sobre a produtividade. Pronto. Esse é o ponto. Agora, como é que vai se dar a distribuição dentro da sociedade? Vai ter uma produtividade maior também, aí não só os valores. Se nós tivermos como um dos valores a noção de que não pode existir monopólios, de que o tráfico de influência tem que ter limites, de que a corrupção tem que ter limites, de que comprar deputado tem que ter limites,
de que a intervenção do Estado em leis que influenciam na oferta e procura de serviços e mercadorias tem que ter limites, que tem que respeitar o livre mercado, a possibilidade de igualdade a partir de um determinado patamar, né? Enfim, tudo isso também é valores, também são valores de uma sociedade. Uma sociedade que não admite que os seus legisladores isentem A e tributem B, são valores importantes. Isso são os valores. Agora, valores morais ditos da sexualidade, por exemplo. Claro que a gente não quer, a gente já falou aqui sobre a prostituição e tal, nós não queremos uma sociedade em que as relações sejam determinadas, em que a formação de pares seja determinada pela compra pura e simples mercantil, expressa em moeda, em dinheiros. Ó, eu dou tanto para você vir aqui e fazer sexo comigo. Quer dizer, isso realmente não vai dar em bons modelos de família, bons modelos de relacionamentos. Pode acontecer, deve acontecer, pode ser, como Santo Agostinho dizer... Já aconteceu? É uma alternativa a coisas piores? Sim, não estou dizendo que isso sempre existiu, sempre vai existir, e no passado ele não afetou o modelo de família. Pelo contrário, eu acho que até reforçou indiretamente, porque ele é um desafogo, é uma questão de... Ele permite uma saída, ele aquela válvula que deixa escapar a pressão. Né? Distensiona certas coisas. Mas daí a querer que isso seja um modelo, que seja o modelo, há uma diferença. Aí também há um problema de valores morais que podem, que não é o caso, mas que poderiam fazer uma sociedade se desagregar, perder o equilíbrio, perder as bases morais que sustentam uma sociedade como harmônica e próspera. A grande questão contemporânea, eu costumo brincar, vou traduzir aqui para o nosso programa, é alguma coisa como: o dinheiro consegue pagar a maternidade? Caríssima, né? Porque, assim, os países em que a classe média se tornou a média, né, eles têm problemas demográficos, porque a gente não consegue mais convencer as mulheres de classe média a terem filhos, exceto se o marido tiver muito mais dinheiro ainda do que a média da classe média. Mas aí não é mais uma questão de classe média. Na classe média, os filhos ficaram proibitivos. Porque, veja bem, vamos falar, você falou uma renda de 5 mil. Isso ricos e pobres têm filhos, classe média não. Seria uma renda, vamos botar para os padrões dos Estados Unidos, poder de compra, alguém que ganha $2.000 por mês nos Estados Unidos. Tá? Com $2.000, ou na Europa, 2.000 euros, tá? Alguém que ganha isso pode ter um padrão de vida confortável sozinho. Confortável. Já são R$10.000. Mas claro, se você adaptar o poder de compra, vai dar mais ou menos 5 mil, 6 mil lá, 7 mil, tá? Mas enfim, você pode ter um padrão de vida confortável, tá? Agora, se ele resolver ter filho, família, você já não vai ter um padrão de vida confortável. Você vai ter que abrir mão de muitos usufrutos. E como nunca houve tantos usufrutos possíveis e nunca foram tão prazerosos, tão interessantes, a maternidade também implica nesse país, até pelas exigências que existe, né? Quer dizer, existe uma cobrança da sociedade em forma de valor. Você tem que botar numa escola privada, você tem que botar na natação, tem que dar psicólogo, tem que acompanhar mil coisas, tem que dar férias, tem que levar lazer, tem que dar do seu tempo uma quantidade absurda de tempo para a criança, que se você não der 10 horas de atenção por dia, a criança você vai ser traumatizado. Um desalmado, você vai criar um traumatizado, né? Então, esse tipo de valor moral que está surgindo aí, ele vai levar inevitavelmente a um decréscimo demográfico, mas isso se resolve, se equilibra, viu? Eu não tenho pessimismo. Eu não tenho pessimismo quanto isso. Porque vai chegar num ponto, como já está chegando na Europa, em que isso vai ser meio de vida, o Estado dá dinheiro para você, para você compensar essa parte, o Estado compensa diretamente, o governo italiano já faz isso, o governo francês já faz isso. Faz para os seus etnicamente descendentes, não faz para o imigrante. Ainda não conseguiu botar em 2-2, né? Mas eles já estão dando dinheiro. Toma o dinheiro aqui, passa a ser profissão até, né? Ter filho.
Maternidade passa a ser uma profissão, subsidiada pelo Estado. Bom, existe essa possibilidade e existe a possibilidade, que a gente vê também em outros lugares, natural, em que a sociedade se dá conta disso, se dá conta da armadilha e passa a não exigir tanto. Não, você pode, não precisa dar tanto assim, não precisa gastar tanto do seu tempo, não precisa gastar tanto do seu dinheiro com isso. Né? Mesmo uma maternidade mais irresponsável é admitida, porque ela passa a ser admirada pela maternidade em si, como era antigamente. Né? Então, Eu sempre lembro que as mães e os pais de antigamente não eram exatamente bons, né? Não, eu gosto sempre de... Deixar o mais velho cuidando do mais novo era a regra. Não, e eu gosto muito do século XVIII. Século XVIII eu gosto, o século XVIII francês, que é uma coisa que eu pesquisei muito, por causa do Bide, Arrier, que eu sempre cito. As crianças eram coisas, as pessoas não se preocupavam com os sentimentos da criança, com coisa desse tipo. Né? Crianças eram o que eram. Eles falam, a invenção da ideia de infância ela mais século XIX, principalmente. Exatamente, eles eram tratados como adultos em miniatura, com deveres e obrigações. E aí, da criança que não ajudasse em casa, com as tarefas de casa, não pode, com 7, 8 anos não pode. Naquela podia. E você tinha filho justamente para ajudar, para agregar mão de obra. No campo, com certeza. Exatamente. Na cidade também. Isso até no século XX era assim. Então, de agricultores vai ajudar na roça. Vamos ter braços a mais aqui. Na roça ou até na plantação de fumo, botar veneno no onde come 7, come 8, e um braço a mais, um par de braços a mais ajuda. Então, mas na classe média, o filho é um custo gigante. Né? Gigantesco. Ele custa, é um investimento também colossal de retorno cada vez menos garantido. Né? E de retorno cada vez menos. Um investimento de retorno cada vez menos garantido. Menos garantido, porque ele demora mais tempo para. Porque uma coisa era uma família de 40 anos atrás, vou botar meu filho numa boa faculdade aí de direito, por exemplo. Investimento garantido. Mas beleza. Hoje não é mais. Só a medicina ainda é um investimento garantido. De termos de. E eles acham que não, né? Porque ainda que eles vão ganhar 8, 12 mil, né? Mas tem que acordar cedo, tem que lidar com gente doente, tem que cumprir horário. Eles não curtem muito. Demora muito, porque leva uns 8, 10 anos para o cara. Aí vamos falar de ética, né? É uma sociedade que a maioria dos indivíduos abre mão dessa ética da responsabilidade pelo próprio. A relação entre o próprio esforço, compromisso enfim, ser um cara responsável, que acorda cedo e coisa e tal, e o sucesso pessoal e a própria satisfação pessoal, isso é um poder de honra perante a sociedade. É uma sociedade condenada, evidentemente que isso vai dar numa deterioração, que é o que Darlimpo está apontando. Né? Darlimpo aponta uma grande possibilidade de estagnação de nossas sociedades por causa disso, por causa desses incentivos errados. E tem muito suicídio entre os médicos, né? Também, Bom, enfim. Principalmente os jovens, né? Mas a medicina ainda é o curso mais concorrido, porque se sabe que as pessoas que estão concorrendo sabe que dinheiro compra muita coisa. Não compra tudo, mas compra muita coisa. E muita coisa que são valores importantes e que vão ser determinantes, sim, para a felicidade, para uma série de coisas, para o equilíbrio da pessoa. Mal não faz. E o dinheiro, do ponto de vista, principalmente da marcação ao mercado, que a gente deixar claro aí, para esses caras que chegam e dizem, 1.000 pessoas concentram 90% da renda do mundo. Isso é mentira, a óbvia mentira, isso é uma distorção do que é a marcação ao mercado. Então não há nada. E se a gente disser que 1.000 pessoas concentram o poder? E que também não é verdade. Olha. Porque existem pessoas que não têm dinheiro e têm poder político. Isso não existe. Claro que existe. Quem? Existe. Quem que não tem dinheiro tem poder político? Lula? É só você. Não, Lula não. Eu estou falando em pessoas. Existem vários casos, eu conheço vários casos, de gente que teve poder político, deixou o poder político
E ou porque não acumulou, ou porque alguma coisa, não conseguiu juntar um poder econômico considerável, teve dificuldades depois. Ou porque Sim, fosse mas honesto, ou... quando eles tinham poder... Ah, existe político honesto. Não é isso que eu estou dizendo. É como o bilionário. O cara pode ser bilionário e deixar de ser bilionário, certo? Uhum. Da mesma maneira, então, enquanto ele Não, teve mas eu poder... conheço, é outra coisa. Outro tipo que eu conheço. O cara tem poder, certo? Mas ele só pega aquele dinheiro para manter aquele poder. Ou seja, ele gasta tudo aquilo na manutenção dos seus cabos eleitorais, dos seus currais. Ele só gasta aquele dinheiro nisso. E alguns o fruto, sim. Mas ele não forma um patrimônio pessoal. Até porque ele é perdulário, muitas vezes. Existe muito político perdulário na vida, no trato do patrimônio pessoal. Alguns são Essas espertos, coisas que eles são amados, né? alguns são espertos, né? Bom, vou desviar isso aqui, vou botar, até em nome de laranja, vou botar um negócio aqui, vou comprar uns apartamentos aqui, uma sala, lojas, enfim. Alguns são espertos, formam um patrimônio, até para poder se aposentar. Outros não são tão espertos assim. Alguns não são. Alguns gastam tudo, até pelo amor à política. Tem muita gente que está no poder por amor à política, que é a própria reputação, amor a. Como é que é? Narcísico, né? Eu Às tenho. vezes tem empresários que são apaixonados por suas empresas e quebram junto com elas. Não, e como há empresários que vão para a política e gastam mais dinheiro na política do que ganham. Tem esses exemplos. Agora, quando o dinheiro compra tudo, também tem um detalhe que a gente não tratou aqui, eu queria deixei por último, que é o câncer. O câncer, por incrível que pareça, ele é uma das. Por mais que o plano de saúde cubra, ou por mais que o SUS possa oferecer, existem tratamentos fora do Brasil, inclusive, no Brasil também. Tá? No Brasil também. O Brasil é uma referência em câncer, por exemplo, para os nossos países vizinhos aqui. Tá? Que muito dinheiro vai resolver. Eu tive um caso recentemente de um amigo meu que tinha muito dinheiro e teve câncer e foi se tratar nos Estados Unidos. E se curou. Ele deve ter gasto alguns milhões nesse tratamento, em reais. Né? Foi muito caro. Aí é dramático, porque aí você sente que aí o tal do valor do amanhã aparece de vez e de uma forma brutal. Né? Olha, eu tenho a impressão de que tem muito câncer aí que é diagnóstico errado também. Né? Bom, mas é sabido, no meio médico, é sabido que é o tipo da doença que dinheiro faz a diferença no tratamento. Nem ter o melhor tratamento possível. Porque uma virose, por exemplo, um ataque por vírus ou bactéria, basicamente, se você for internado, o SUS vai te dar o mesmo antibiótico que o melhor hospital daria. Virose não é do Não, antibiótico, não, eu mas sei não. enfim, entendi Bactéria. o teu argumento. Eu falei bactéria, o antiviral, seja lá o que for. Nas infecções, o hospital público vai dar basicamente o mesmo medicamento, o mesmo tratamento que o hospital privado daria. Que o melhor hospital privado daria. No câncer há uma diferença muito grande entre o tratamento mais básico e o mais sofisticado. Embora muitos hospitais, principalmente beneficentes e coisa e tal, já trabalhem até experimentalmente e tal, com as melhores técnicas e tal. Eventualmente, dependendo do tipo de câncer, você vai ter a sorte de ter o melhor tratamento possível. Mas numa situação dessa, eu queria ter muito dinheiro. Eu preferia ter muito dinheiro para tentar salvar a minha vida. A chance de eu salvar a minha vida é maior. Eu tenho muito medo do diagnóstico que procura muito e acaba encontrando. Né? Bom, pode ser. Mas enfim. Os próprios médicos discutem isso, né? Que se criou até uma cultura, né? Mas em parte também uma indústria do diagnóstico precoce e recentemente, questão de 5 anos, né? Tinha uma discussão muito grande sobre a questão do câncer de próstata. Né? E de maneira semelhante, o câncer de mama, que é o câncer que mais afeta pessoas, né? Então, os próprios médicos têm uma forte desconfiança de que há um excesso de falso positivo, com tratamentos e com sequelas, né? Com
com danos, inclusive com mortes, porque o tratamento, ele às vezes é bastante agressivo, principalmente no estágio 1, né, que é quando não tem metástase, tu é mais agressivo no tratamento. Sim, você quer evitar que tenha metástase. Bom, que tu tem a esperança de curar, então tu arrisca mais de matar ele do tratamento. Mas há gente que morra de câncer ainda, né? E que talvez... Há ainda pessoas que morrem de câncer mesmo, causado pelo câncer, principalmente metástase, né? E que talvez não morressem se tivessem o melhor tratamento possível. Talvez. Quando chega no nível de metástase, tu já não tem mais o foco em curar, geralmente. Tu tem o foco em de manter a qualidade de vida. Esses aí, eu acredito até que tenham menos problema de falso positivo, né? Porque, enfim, tu já detectou a metástase. Mas também é um tratamento geralmente menos agressivo e ele é voltado ao prolongamento da vida, né? O que eu comentei aqui é mais aquele câncer que se suspeita que é câncer, que se faz biópsia, não sei o quê, lá pelas tantas, não se tem certeza, mas na dúvida se faz o tratamento e também fica cada vez mais difícil dizer, erramos, cortamos a perna errada, esse tipo de situação. Isso gera alguns riscos morais para a medicina, né? Que é o fato de que, enfim, a gente tem que fazer as cirurgias que a nossa capacidade instalada exige, né? Então, há problemas nessa área. Claro. Não estou dizendo que é a regra, né? A medicina não é perfeita. A medicina é bastante imperfeita. Nada humano é perfeito. Exatamente. Né? Bom, mas assim, mas a médio prazo também se diz que, olha, quem tiver mais dinheiro vai ter acesso a uma maior longevidade com maior qualidade de vida. Claro, porque você tem uma série de... Não vai ser para o SUS nem para o NHS. Se você puder não morar num lugar que tenha fumaça, por exemplo, é legal. É mil coisas, né? Bom, é isso, Regis. Então, a gente chega à conclusão de que não compra tudo, mas ajuda. Eu vou dizer uma última coisa. O dinheiro compra até amor verdadeiro, mas ele não garante a educação dos filhos. Transmissão de valores aos filhos, você quer dizer? Porque tem aquele problema de que os pais têm uma influência muito grande nos filhos em relação a onde eles vão viver, em que escola eles vão ir e mais ou menos os valores de casa até os 7 anos. Mas a partir daí são os pares com quem o teu filho vai andar, que vão ser as principais influências. Claro, e tu também passa a tua carga genética se não forem filhos adotados. Por via das dúvidas, o Lehman, dono da Ambev, né, um dos donos da Ambev, um dos bilionários brasileiros, mandou os filhos estudar na Suíça. Né? Eu acho que é um bom lugar. Eu penso também que eu não acho que ele tenha errado na opção. Eu acharia um bom lugar para educar os filhos. Até por isso que você falou, até pelas companhias, né? Muito identitários, né? Não, e onde é que tem isso? Não, a Suíça não é muito identitária, a Suíça é meio refratária a isso, né? A Suíça é bastante refratária a isso. E a Suíça foi o último país do Ocidente a dar direito de voto às mulheres, para ter uma ideia. E a Suíça é isso que você falou, com que eles vão viver, com que companhia eles vão viver. Com que valores eles vão conviver? Eu acho que a Suíça Com filhos mimados de outros milionários de outros países? Sim, mas na Suíça, né? O dia a dia é suíço, né? Uma rigidez suíça. Certos valores da Suíça vêm desde Erasmo, que Erasmo escreveu a Civilidade Pueril, que é a base dos nossos valores hoje, nos últimos 500 anos, quando estava na Suíça. Não era Suíça ainda, mas era uma cidade que hoje pertence à Suíça. O Rousseau comenta muito da desigualdade entre os cidadãos suíços e os relativamente recentes. É quase uma coisa da polis grega, às vezes. Né? Bom, mas num país grande em comparação com a polis grega. Vamos fazer um programa sobre os suíços, que eles merecem. Os suíços. A Suíça merece. A Suíça é o único país que faz plebiscito e os caras votam contra a proposta mais populista. Sim. É impressionante isso. Beleza. Por hoje é só, então, né? Até a próxima. Como é que é?
Nem o dinheiro compra a cidadania suíça. Beleza. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima.